Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha o programa Passando a Limpo. Estamos começando mais uma semana juntos com você. Hoje já dia 8 do mês de dezembro, ano de 2025. Hoje é o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição e é feriado em muitas cidades do Brasil, inclusive aqui da nossa região do sul de Minas. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, uma semana com muita paz, com muito carinho, com muito amor. Afinal de contas é isso, é disso que o nosso povo, que a nossa gente está precisando. Vamos agora com o nosso comentário da manhã. Silvano Alves, a voz da comunidade. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Gente amiga, olha, eu tô vendo aí muitas e muitas pessoas com dificuldades de saúde nesse momento em que nós estamos vivendo, esse momento em que o Brasil está vivendo. Gente, quantas e quantas pessoas nesse momento estão com depressão? E eu posso falar da depressão porque eu já tive depressão. Depressão é uma coisa muito terrível. Só que as pessoas falam assim, isso é bobagem. A pessoa não está com isso. A pessoa não está com aquilo. E a depressão leva você até a morte. Se não procurar um especialista, se não tiver um apoio familiar, um apoio coletivo, a depressão leva você para o buraco. É o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas que a gente tem visto aí vir até a falecer com este problema ocasionado pela depressão. Gente, hoje nós estamos em um mundo que nós estamos vivendo numa correria, numa loucura tremenda. A gente fala, mas a gente não pode entrar nessa loucura, mas aí que acaba a gente entrando. Aí vem N coisas, problemas de saúde, dívidas, problemas familiares. E tudo isso acarreta nesta chamada depressão. Gente, eu quase fui pro buraco com a depressão. Mas eu tenho um Deus tão forte que estou hoje aqui. Graças a Deus, eu salvei. Mas não é fácil, gente. Quando você está com depressão, você pensa tudo de ruim. Você não pensa nada de bom. Você só pensa coisas ruins. E o tratamento é a melhor coisa que existe. Tem que dar-se um jeito e tem que se tratar. E não é fácil, porque tudo que se faz está ruim. Tudo que se pensa está ruim. Eu passei por momentos, gente, eu estou contando um fato que aconteceu comigo, que é até mais fácil da gente contar, que eu queria só ficar dentro do quarto. Eu queria ficar trancado. Eu adoro ouvir rádio, ver televisão. Eu adoro ler. Eu não queria ver absolutamente nada. Outra coisa, quando vinha alguma pessoa para conversar comigo, eu tinha medo. Mas rezei, pedi muito a Deus e me tratei. Porque se a gente não tratar, cada dia que passa, vai ocasionando coisas piores e isso pode levar a gente até a morte. Então, muito cuidado, gente. Se já começar com esses problemas, procure logo um especialista. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu já tive a depressão. Eu já tive esse problema. E é um problema que leva a gente para a morte. A gente fica doente sem saber o que fazer. Aliás, querendo não fazer absolutamente nada.
É uma doença silenciosa e é uma doença que mata. Então, se você tiver com esse problema que eu sei nessa correria do dia a dia, é dívidas, é problemas familiares, são eles os problemas que a gente tem, procure imediatamente um especialista. Eu estou dizendo isso porque nós estamos tendo vários casos no Brasil de suicídios, nós temos vários casos no Brasil de pessoas que estão há vários meses, às vezes há anos, doentes, e isso é uma doença silenciosa e que te leva a cada dia para o pior. Então, por isso que eu digo, hoje eu abri esse espaço, começando essa semana, a gente sabe que tem muitas e muitas pessoas passando por isso, quantas e quantas pessoas, e eu que tive isso, olha meu Deus, foi difícil, mas eu sobrevivi. Foi difícil, mas eu saí. Eu só não tive, quando eu tive depressão, gente, vontade de morrer. Isso eu não tive, não. Mas não tinha vontade de absolutamente nada. Nem de fazer aquilo que eu mais gosto. O Johninho, a equipe que trabalha comigo aqui, eles sabem disso. Do que foi o meu problema. E uma palavra amiga, viu, gente? Uma palavra amiga que você tem dentro da sua casa, de pessoas que estão com você. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que você não quer nada, que você não quer trabalhar, mas a questão não é essa. A questão é que essa doença, ela te leva você para o fundo do poço e você não quer conversa, você não quer nada. Você às vezes só quer dormir, você só quer ficar quieto, você quer ficar num canto. Mas às vezes uma palavra amiga, se você chegar, conversar, é muito importante. É muito importante, porque é complicado demais. Eu quando tive isso para sair dessa, foi difícil. Culminou até que eu fui internado. Gente. Depois que culminou tudo isso, na depressão, veio um tanto de coisa, depois de tudo que aconteceu comigo, e vocês sabem do que aconteceu comigo, né? E aí vem aquela pressão em cima da gente, é muita pressão e às vezes a gente vai segurando. Por mais forte que a gente seja, a gente não aguenta a pressão, porque a pressão num ser humano, ela é muito grande. E às vezes a pressão ela pode ser pequena, mas quando você está doente, a pressão se torna maior e se torna muito grande e às vezes a gente não aguenta. E eu culminei com essa pressão, internado, fui para a UTI, fui para o hospital, mas graças a Deus estou aqui, para a tristeza de alguns e para a alegria da maioria. Autêntico, dinâmico, verdadeiro, Silvano Alves. Pois é, gente amiga, nós estamos vivendo hoje a segunda-feira já. Como que passa, hein, Johninho, o tempo, hein? Já dia 8, hoje é feriado, dia de Imaculado, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Tem muitas e muitas cidades aí que estão comemorando hoje aí o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Aqui em Três Pontas não é feriado, até porque é bom a gente lembrar essas questões aí de feriado, porque feriado tem as datas dos feriados e Três Pontas já preencheu todos os feriados que tinha. Então não tem jeito de dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição ser feriado. Feriado da Consciência Negra, recentemente, no dia 20, porque foi feriado nacional. Aí como está no calendário nacional, aí não teve problema. E aí, como é feriado nacional, abriu-se mais um feriado. Bom, gente, hoje, segunda-feira, 8, mês de dezembro, ano de 2025. Sul de Minas com tempo bom, céu claro nessa manhã. Vamos começar a semana com o pé direito, gente? Vamos começar essa semana para frente, para cima, né? Com alto astral, um astral elevado. E é assim que eu quero que todos nós estejamos. É assim que a gente precisa estar. As manchetes de hoje. Polícia Militar lança Operação Natalina. Bota fora, recolhe caminhões lotados de sujeira no bairro Aristides Vieira.
Câmara terá pauta vazia nesta segunda-feira. Acidente para o trânsito na Fernão Dias, em Carmo da Cachoeira. Aqui no programa também tem as notícias do esporte com Milton Gama, as manchetes dos jornais com Francisco Barros. Está no ar o programa Passando a Limpo, verdadeira tribuna do povo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Eu fiz um comentário hoje aqui, Diolinho e amigos que estão acompanhando, porque a gente sabe, às vezes a pessoa parece um super-herói, mas ninguém é super-herói nesse mundo, gente. Ninguém é super-herói. Você que está aí me acompanhando sabe disso. Quantas e quantas pessoas nesse momento que estão passando por problemas delicados. E você que acompanha essas pessoas, uma palavra amiga ela é sempre importante. É isso que eu falo aqui. De repente uma palavra amiga. E outra coisa, Deus acima de tudo. Nunca deixar Deus. Eu passei porque eu passei e estou aqui firme e forte porque eu tenho Deus no meu coração. E sempre vou estar com Deus. E é dessa maneira que a gente vai em frente, é dessa maneira que a gente segue positivamente com as coisas. Olha, já a hora certa por aqui, são 8 horas e 3 minutos agora, 8h13. Vamos trazer a previsão do tempo para hoje, né? Para esta terça-feira, 8 de dezembro. A semana começa com sol, com muitas nuvens. E a segunda-feira ainda terá, gente, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura variando entre 19 e 29 graus. O volume de chuva para hoje é de 1,9 milímetros. E a probabilidade para chover é de 86% de chances. A umidade relativa do ar de 56% a 96%. Esse negócio aqui da umidade relativa do ar que é complicada, né? Essa umidade relativa do ar, ela é muito complicada porque é o seguinte, atrapalha a gente na questão respiratória, né? Você imagina, ainda tem uns palhaços aí, uns babacas que atiram fogo, né, nas matas, aí que piora tudo. Você pega uma umidade dessa, o sujeito vai lá, taca fogo, faz isso, faz aquilo, aí, meu filho, a situação fica feia, a coisa fica feia, é muito difícil, entendeu? Muito, mas muito difícil mesmo. Então, pelo amor de Deus, antes de atear fogo em algum lugar, vamos pensar direitinho, né? Vamos botar na cabeça, olha, eu não posso pôr fogo aqui, porque a coisa fica ruim, não vai ficar legal, fogo não é bom, porque as pessoas colocam fogo às margens de rodovias, que podem causar acidentes, né? Porque aquela nuvem de fumaça, que você não enxerga absolutamente nada, principalmente em rodovias de grande trânsito, né? Então, é brincadeira, né? Você que vai colocar fogo próximo das cidades, aliás, não deve colocar fogo em lugar nenhum. Olha, eu disse há pouco que hoje é dia 8 de dezembro, é dia de celebrar Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Imaculada Conceição. Embora não seja feriado nacional, diversos municípios estão hoje com feriado. Mais de 200 municípios decretaram feriado religioso, incluindo 13 capitais no Brasil. A região sudeste concentra grande parte dos municípios com feriados. Aqui em Minas Gerais, 54 municípios, estado com maior número de cidades em feriado, entre elas a capital Belo Horizonte e polos regionais, como Varginha, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ouro Preto, Mariana, Itabira e Barbacena. Esta é uma das celebrações mais populares entre os fiéis da Igreja Católica. A devoção à Nossa Senhora da Conceição no Brasil é antiga e muito popular, sendo ela padroeira de diversas cidades e estados, como Bahia, e tendo santuários e igrejas dedicados a ela
por todo esse território nacional. Então tem muitas cidades, parece que Santana da Vargem também é feriado hoje, dia de Imaculada Conceição, aqui perto. São muitas cidades aqui no sul de Minas, né? Mas não é aquele feriado nacional, já que eu disse, porque é aquela questão das cidades, né? Das datas, porque tem um calendário que pode e que não pode, né? Porque senão certamente Três Pontas, que é uma cidade tão devota, seria nesse dia de hoje aqui, seria também aí feriado. Hora certa, pois não, Dioninho? É a mesma questão do Beato Padre Vitor. Beato Padre Vitor, só que o Beato Padre Vitor é feriado municipal, né? Beato Padre Vitor é feriado municipal já. A Imaculada Conceição, a mesma coisa que o Padre Vitor. É feriado municipal. Não é feriado nacional, né? Já o feriado da Nossa Senhora Aparecida, né? Que é o dia 12 de outubro, é feriado nacional. Bem lembrado aí, Dioninho. Ô, Dioninho, tá na ponta aí da linha o nosso Francisco Barros? Ele vai chegar direto dos estúdios da Sentinela FM. A hora certa por aqui são 8h18, 8h18. Ele vai trazer aí as informações dos jornais que circulam hoje por todo o território nacional e também dos sites. Francisco Barros, bom dia! Bom dia, Silvano. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Passando a Limpo. Uma excelente semana a todos. Os assuntos em destaque no início desta semana, começando com a plataforma Brasil 61. Orçamento, segurança pública e combate ao crime organizado devem dominar a agenda do Congresso. Entre 8 e 12 de dezembro, parlamentares se movimentam para destravar a votação da LOA de 2026, discutir a PEC da Segurança Pública, retomar o debate sobre a anistia e avançar no PL antifacção no Senado. PEC que isenta do IPVA veículos com mais de 20 anos segue para promulgação. Regra passa a valer em todo o país e unifica a isenção para categorias automotivas antigas. Destaque do Globo.com, Datafolha: 54% acham que Bolsonaro quis fugir ao danificar tornozeleira eletrônica. 33% acreditam que foi resultado de surto. Pesquisa ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios brasileiros entre a última terça-feira, dia 2, e quinta-feira, dia 4. Concurso da Caixa. Inscrições terminam nesta segunda-feira para salários de até R$ 16.400. A seleção é para cargos de nível superior com oportunidades para engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho. As provas estão marcadas para fevereiro de 2026. Destaques do site G1.com. Centro-direita rechaça projeto Flávio e sem Jair vê caminho livre para construir candidatura. Datafolha: 54% acham que Bolsonaro quis fugir ao danificar tornozeleira eletrônica e 33% acreditam que foi resultado de surto. Destaques do jornal Hoje em Dia. Com gol histórico para Hulk, Galo atropela o Vasco e assegura vaga na Sul-Americana de 2026. O ídolo alvinegro balançou as redes e assumiu a 8ª posição de maior artilheiro do Atlético. Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte. Criminosos obtêm dados de forma ilegal e criam sites falsos. O Tempo, trazendo os seguintes assuntos. Com reservas, Cruzeiro se despede do Brasileiro 2025 com derrota para o Santos na Vila Belmiro. Raposa não conseguiu ter atuação consistente. STF começa a julgar o núcleo da tentativa de golpe que tem Felipe Martins e Silvinei Vasquez. O grupo é acusado de elaborar a minuta do golpe, monitorar e neutralizar autoridades, além de tentar dificultar o voto de eleitores na região Nordeste. Destaques do G1 Sul de Minas. Bombeiros fazem busca por homem desaparecido após acidente com barco em Guapé. Os outros ocupantes conseguiram se salvar. O acidente foi provocado por marola do Rio Grande, feita por outras embarcações.
Mineiro com dislexia escreve o maior poema do Brasil com 30.700 versos. Morador de Caxambu superou o próprio recorde, conquistando em 2018 com uma obra de 10.875 versos. Esse realmente gosta de escrever, né? São os assuntos que estão em destaque no início desta semana nos principais sites e nos principais portais de notícias de todo o Brasil. Um forte abraço, Silvano, uma excelente semana a você e a todos que acompanham o programa Passando a Limpo. Ok, bom, obrigado aí ao nosso amigo Francisco Barros. Olha, gente, a gente fica feliz de fazer um programa como esse, né, que a gente já faz há muitos anos, e agora aqui também pelo rádio. Gente, o que eu recebo de parabéns, e a gente gosta de receber parabéns, gente, isso é muito bom. As pessoas, né, agradecendo pelo trabalho que a gente faz aqui, né, pelas cobranças que a gente faz aqui. E a gente não faz aqui, gente, cobrança por mal, não. A gente faz a cobrança porque tem que serem cobradas. Tem coisas que tem que cobrar, porque se não cobrar, como é que faz? Né? Tem coisas que estão muito erradas. E se a gente que tem um meio de comunicação não cobrar, como é que fica? E eu agradeço as pessoas. Você sabe, Dioninho, que ultimamente tem gente que chega e fala, eu sou seu fã. Cara, isso me envaidece, eu fico tão feliz com isso. Várias e várias pessoas. Então, gente, muito obrigado. Eu que sou fã de vocês, eu que preciso de vocês, né? Vocês é que fazem e nos dão essa audiência. Graças a Deus que a gente tem vocês, porque não é político, não é nada, né? São vocês e Deus, é o povo e Deus. Eu sempre falo aqui, eu tenho um slogan, Deus e o povo. É por isso, é com vocês. E tem um detalhe que eu quero comentar aqui agora, gente, que porque o pessoal me para na rua para agradecer. Vocês não precisam agradecer não, gente. Isso é obrigação nossa e obrigação de todo meio de comunicação falar dessa vergonha que está a rodovia MG 67. Cada dia que passa, eu passei por lá ontem, uma vergonha. Aquilo lá tá estragando pneus, tá furando pneus, tá estourando pneus. Eu fiz uma cobrança aqui, estou cobrando do DR, se tiver vítimas fatal lá, vocês vão ver comigo. Se tivermos agora, nesse final de ano, acidentes lá, vocês vão se ver. Porque vocês deveriam criar vergonha na cara e resolver um problema que já teria que ser resolvido nessa MG 67. O que fizeram ali, gente, para quem não passou por lá e não sabe, é o seguinte, a rodovia era para ser entregue, recapeada, e entregaram a parte da terceira faixa. Aí fizeram um paliativo do tapa-buraco, aquilo ali tá parecendo um queijo suíço, é brincadeira, aquilo nessa rodovia, uma rodovia que já tantas e tantas pessoas perderam seus entes queridos, e a rodovia que era para melhorar e do jeito que tá não melhorou porra nenhuma. Vocês me desculpem do palavrão, mas gente, se não falar assim com esse povo, não tem jeito. E o detalhe, a EPR não tem como fazer absolutamente nada. Ou então, o DR entre em acordo aí com a EPR, sei lá o que vocês façam. O que tem que se fazer é resolver o problema na rodovia. Porque vocês andam na parte que está a terceira faixa, está uma porcaria, né? Aí depois que passa a rodovia já melhora, porque é da concessionária. A gente pagando um pedágio tão caro como esse, de R$15. Aí o cara paga um pedágio de R$15, depois entra nessa rodovia horrível, nesse lixo de rodovia que tá ali, que poderia estar boa, que a terceira faixa poderia estar fantástica. Aí tem gente já dizendo, mas estão esperando aí as eleições. Gente, isso é incompetência do senhor Zema. O senhor Zema está fazendo campanha política para presidente, mas ele não consegue decolar na sua campanha. Ele não decola, ele vai voltar para ser candidato ao Senado. Pega a última pesquisa que saiu aí, ó.
Infelizmente eu estou dizendo que eu quero ver o governo Lula fora do poder. Infelizmente ninguém ganha do Lula. Ainda lançaram aí o tal do Flávio Bolsonaro, aí que piora as coisas. Mas Zema não tem chance. Zema não adianta. Os caminhoneiros sabem disso. Quem viaja pelo estado de Minas e quem trabalha aí, quem é vendedor e viaja por Minas Gerais inteira, sabe as tragédias que estão as nossas rodovias estaduais. Então esse cara fica aí fazendo trampolim, né, para ganhar ou para tentar entrar aí, ou pelo menos engajar como vice. Quem colocar o Zema de vice vai perder a eleição em Minas Gerais. Aí já visto a nossa rodovia aqui, isso é coisa dele. Ele fica aí para baixo, para cima, é melhor estado do mundo, é melhor estado da América Latina, mas nós que moramos aqui que sabemos, você que vai para Varginha todo dia trabalhar, você que passa pelo MG 67 todos os dias, sabe que caos que está essa nossa rodovia, que lixo que está essa nossa rodovia. Todos que trabalham por ali sabem, e ele aí andando pelo Brasil, fazendo campanha pelo Brasil, dizendo do nosso estado que é o melhor, dizendo que o nosso estado é fantástico. Gente, não é assim. As coisas do nosso estado não estão assim. Não vamos tapar o sol com a peneira. Eu aqui não vou. Eu nunca gostei desse governo, mas se fizesse coisa boa, eu era o primeiro a falar. Mas como não tem coisa boa, como não tem absolutamente nada, eu vou dizer o quê? Eu só vou fazer críticas. Se nem aqui, perto da gente, que a rodovia 67 está um lixo, cheia de buracos, cortando pneus, estourando pneus. Se alguém capotar ali e tivermos vítima fatal, o governo do estado, o senhor Zema, ele vai ser responsável. Ele vai ser responsável porque não entregou uma obra completa. É uma vergonha o que fizeram ali nessa rodovia. A terceira faixa ficou pronta, tapearam o meio da rodovia. Passaram tanto caminhões pesados ali, máquinas pesadas, e a rodovia foi se afundando, ficando ruim e formando buracos. E aí depois o que eles fizeram? Tacaram uma camada fina de asfalto. Aí ficou um lixo a rodovia. A rodovia está um lixo. Não adianta. Culpa do governo do estado. E se morrer gente ali, e se acontecer um acidente agora no final do ano, onde o fluxo de veículos é muito maior, é culpa do governo do estado de Minas Gerais, é culpa do presidenciável Zema. Autêntico, dinâmico, verdadeiro, Silvano Alves. Hora certa, gente, são 8 horas e mais 29 minutos, 8h29, não dá, sinceramente não dá pra gente aguentar. Coisas pequenas, gente, eu não sei o que acontece, coisas pequenas. Eu nunca vi tanto político frouxo. Aí vão jogando, é licitação daqui, é isso daqui, mas muita coisa é desorganização. Eita cambada de político frouxo que nós estamos tendo. Gente, vamos banir esses caras, pelo amor de Deus, ajuda aí, vamos parar de babar ovo para esses caras, vamos dar o troco neles, e o troco é o ano que vem, nas eleições. Esse Zema já cansou de fazer a gente bobo, de palhaço. Pegue a dívida do Estado, que ele está deixando aí, que ele dobrou a dívida do Estado, e não é mentira. Não é mentira. Às vezes a gente vê petista falando também que não serve de base, mas não é mentira. Ele está deixando uma dívida astronômica em Minas Gerais e quer ser presidente da República. Pelo amor de Deus, gente, vamos largar a mão de ser trouxa. Nós somos babacas, trouxas. Vamos mudar isso aí, vamos mudar esse panorama. Vamos resolver esse panorama da maneira que está. Não pode continuar, gente, a gente ficar acreditando, né, que eu sempre brinco aqui, você acredita, Dioninho, que o Papai Noel desce no chaminé? Não, o Papai Noel mesmo, não é o virtual, não, é o Papai Noel, a pessoa física, ele desce pelo chaminé e te dá um presente? Pois é, mas é isso que o Zema faz na cabeça das pessoas, não só o Zema não, tem outros aí, né?
pelo amor de Deus, vamos dar um basta nisso aí. Já foi muito tempo que esse cara já ficou no poder e não fez absolutamente nada. Me fala uma obra do Zema em Minas Gerais, me cita uma obra. Cadê os hospitais regionais que ele ia entregar agora no meio do ano? Né? Cadê esse que vai entregar agora no próximo ano? Cadê os hospitais? Hospital Governador Valadares, Divinópolis, Teófilo Otoni, umas cidades aí. Cadê os hospitais? Isso foi prometido na primeira campanha do governo Zema. Pelo amor de Deus, não é que eu sou crítico não, gente. É que a gente, infelizmente, não aguenta. Uma notícia muito ruim é que o senador Carlos Viana, ele encerrou os trabalhos na primeira etapa lá em Brasília, da CPMI mista. E ele deu uma notícia muito triste para nós. Ele que é companheiro aí do jornalismo, né? Ele está com câncer e agora ele vai fazer uma cirurgia para cuidar do câncer. Me parece que é câncer de próstata. É uma notícia muito triste porque qualquer pessoa que esteja com câncer, a gente fica realmente muito triste com isso, né? Porque é uma doença também muito terrível e que leva as pessoas à morte. A gente espera que o Carlos Viana tão logo esteja aí de novo lá, depois do recesso parlamentar, lá para o mês de fevereiro, já dirigindo a CPMI. Vamos aguardar e vamos torcer e vamos rezar, porque câncer é muito, mas muito complicado. E o Carlos Viana, que é o senador da República, o mineiro, tá vindo muito bem, dirigindo muito bem essa CPI, viu? Tá pondo os caras na roda lá, ele como presidente desta CPI. Agora tem notícias policiais, vamos lá. Pois é, gente amiga, as notícias policiais. Agora tem o tempo de Natal, Operação Natalina, né? Esse era o momento, né, do pessoal comprar presente, mas dar os seus presentes para os seus entes queridos, mas é o momento de crápula, tá pra rua, de vagabundo, tá pra rua também para roubar, né? Se o safado estiver trabalhando, é bem melhor, né? Porque ele compra o presente, dá pra pessoa, mas não. Mas tem Operação Natalina, tem mais policiais militares na rua. E essa operação foi lançada oficialmente na sexta-feira, a Operação Natalina da Polícia Militar, ampliando o patrulhamento preventivo e levando prevenção aos consumidores que vão fazer suas compras de Natal e Ano Novo. O repórter Denis Pereira, a voz da notícia, tem as informações. Denis Pereira, direto! E nós estamos aqui na Praça Cônego Vitor, no centro de Três Pontas, para a gente falar sobre a Operação Natalina, realizada todos os anos pela Polícia Militar e que foi lançada oficialmente nesta sexta-feira. Eu estou aqui com o Tenente Júlio, da 151ª Companhia de Polícia Militar de Três Pontas. Tenente, qual é o objetivo desta operação sendo iniciada no dia de hoje? A Operação Natalina 2025, assim como tem sido feito nos últimos anos, ela se dedica a aumentar o nosso policiamento, principalmente nas áreas comerciais. Chegando o fim de ano, o movimento do comércio ele aumenta e a Polícia Militar está atenta para garantir a segurança de todos aqueles que estão no comércio, seja na posição, né, de vendedores, mas principalmente também de todos que procuram o comércio, né, para fazer as suas compras nesse fim de ano. Tenente, a gente sabe que hoje, Três Pontas, existe vários pontos de grande movimento e vendas no comércio, não só aqui na Praça Cônego Vitor, Praça Tristão Nogueira. As atenções da polícia estão também nessas outras áreas, nessas outras regiões do município? Sim, com certeza. Nós passamos por um planejamento minucioso, preparando para a Operação Natalina, justamente para identificar os principais pontos de demanda, né, que nós temos de policiamento, as nossas avenidas principais, todas as nossas áreas comerciais do município, né, sejam área central ou dos bairros, todas serão atendidas dentro desse planejamento que foi construído. Tenente, é importante a gente falar em relação a crimes que costumeiramente, infelizmente, são registrados nesse período. Além do furto, que é um crime antigo, existem outros crimes que chamam a atenção da polícia e que as pessoas precisam redobrar a atenção nesse período? Denis, é muito importante a gente destacar, em Três Pontas especificamente, a gente tem vivido, né, uma sequência de redução nos registros de crimes, principalmente roubo, né, que é aquele que usa de violência e grave ameaça para subtrair o bem da vítima.
mas um que a gente chama a atenção das pessoas, né, de todos aqueles que nos acompanham, é o estelionato, para que as pessoas redobrem a atenção com todas as oportunidades que chegam, sejam por meio de aplicativos, de redes sociais, tudo aquilo, né, que de alguma maneira chama atenção pelo benefício que está sendo desproporcional, para que todos fiquem atentos e, qualquer dúvida, procurar a Polícia Militar primeiro. A questão do Pix hoje, o golpe no Pix é muito utilizado hoje, está em alta aí com os criminosos, né, Tenente? Sim, a gente percebe tanto clone, né, quando acontece ali aquela clonagem do WhatsApp, ou outras ferramentas utilizadas, mas a atenção deve ser redobrada, né? Tanto pela chave Pix que está sendo enviada ali aquele valor, se for num comércio, certificar que o valor está correto e ter esses cuidados para evitar aí um dissabor. Aqueles velhos cuidados, Tenente, com bolsa, carteira, é sempre necessário, né? Hoje em dia a gente sabe que o fluxo de dinheiro em espécie, né, ele diminuiu bastante, mas mesmo assim a gente reforça e retoma sempre esse assunto, né? Tomar cuidado com a exposição indevida do celular no bolso, né, de trás da calça, uma bolsa feminina às vezes entreaberta ou de fácil abertura, que não esteja sob o devido cuidado da pessoa. Isso é de grande importância. E em 3 pontos especificamente, a gente precisa ressaltar que a nossa base de segurança comunitária, ela está com os horários realmente ajustados para atender a maior demanda possível, né, da nossa população. Tenente, é importante então reforçar aí as pessoas tomarem cuidado para ter um Natal, um final de ano tranquilo, sem ser vítima de ocorrência, né? A gente pede isso, né, que todos nos ajudem dentro dessa missão aí de proporcionar segurança, né? Manter os cuidados devidos, atenção, dúvidas, procure a Polícia Militar primeiro, não se precipite, né, em fechamento de negócios que são fora de um padrão aceitável. E no mais, a gente deseja a todos que tenham um final de ano muito tranquilo, com muita segurança e com muitas felicidades. As notícias policiais aqui no programa Passando a Limpo, são 8 horas e 38 minutos. Acidente na rodovia Fernão Dias, parou o trânsito ontem em Carmo da Cachoeira. As informações com Denis Pereira, a voz da notícia. Um acidente na madrugada deste domingo complicou o trânsito na BR-381, a rodovia Fernão Dias, na cidade de Carmo da Cachoeira, aqui no sul de Minas. A ocorrência envolveu 2 carretas e deixou uma vítima em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as carretas seguiam no mesmo sentido quando uma delas, que vinha atrás, colidiu na traseira do veículo da frente. Com isto, o motorista da carreta que causou o acidente ficou preso nas ferragens. Os bombeiros foram ao local, desencarceraram o homem e o repassaram para a ambulância que levou ao serviço hospitalar. As 2 carretas estavam carregadas, uma com carga de pisos e a outra com sucatas. Com o impacto da batida, as sucatas ficaram espalhadas pela via. Segundo a Artéries, concessionária que administra o trecho, a faixa da direita no sentido Belo Horizonte estava interditada. Às 10 horas da manhã de domingo, a lentidão era de cerca de 15 quilômetros rumo à capital mineira, sentido a Belo Horizonte. Reportagem de Denis Pereira. Pois é, gente, eu rodo muito, viajo muito. Esses dias eu estava viajando, eu fui até São Paulo. Que vergonha essa Fernão Dias, rodovia pedagiada, gente. Cheio de buraco. Será que o governo de Minas não tem ninguém para verificar isso aí, não? Para dar uma olhada? Eu estava conversando ontem com um caminhoneiro que viaja sempre pela Fernão Dias e falou que não aguenta mais tanto pneu estourado também na Fernão Dias. A exemplo aqui da nossa MG 167. E são rodovias pedagiadas. Será que cadê esse governo de Minas que fica fazendo campanha para a presidência da República? Vai vistoriar isso aí? Vai vir como que tá? Será que não tem ninguém para olhar como é que está essa nossa Fernão Dias? Que está uma vergonha. E sem contar, quando acontece um acidente, as pessoas ficam 2, 3, 4. Já tem pessoas que ficaram 7 horas esperando liberação de rodovia. Eles não são ágeis nem nisso. Oh, pelo amor de Deus, gente, nós estamos em pleno século XXI, né? Tem que resolver esses problemas aí, sem contar inúmeros buracos na rodovia, falta melhor manutenção. Quando coloca o asfalto, coloca aquele asfalto ralinho. Pelo amor de Deus, nós pagamos por tudo isso. Olha, eu sempre falo, nós temos que levantar
a bunda da cadeira e reclamar e pedir e falar, né? Eu fico indignado, eu aqui falo, mas a voz da gente é pouco, né? Para chegar em todo mundo. Mas todos deveriam falar disso. Olha, você pega a rodovia e anda na rodovia. É complicado. O meu carro é uma caminhonete, por exemplo. Você sente menos, mas vai num carro menor, vai num carro baixo andar na rodovia. É tipo você andar dentro de 3 pontas aqui, ó. Você anda dentro de 3 pontas, você sente os buracos que tem na cidade, as ruas mal conservadas. Então, gente, mas da Fernão Dias é brincadeira. Lá se paga pedágio, se paga caro, né? É brincadeira uma coisa dessa acontecendo. O brasileiro fica quieto, paga. Gente, tá pagando, gente. Não é de graça, não. Nós estamos jogando dinheiro no rabo desses caras aí da concessionária. Eles estão enchendo o rabo de dinheiro. Concessionária que nem do país nem do Brasil é. Estão levando dinheiro do Brasil pro exterior e nada. Cadê o governo para cobrar? Cadê o nosso governador do estado para cobrar isso? Brincadeira. 8h42. O governo de Minas Gerais publica lei que muda critérios sobre a apreensão de armas para promoção de policiais. Os detalhes disso, quem conta pra gente é o repórter Denis Pereira, que está de volta aqui no programa Passando a Limpo. Chega mais, Joyce. O governo de Minas publicou uma lei que muda a forma como policiais militares e civis são avaliados no estado. A partir de agora, as apreensões de armas de fogo que tenham origem legal, mesmo que estejam irregulares ou tenham sido usadas em algum crime, não poderão mais contar pontos para promoção, produtividade, bônus ou qualquer tipo de benefício dentro da carreira. A lei foi sancionada neste sábado pelo governador Romeu Zema e já está valendo. A proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo deputado Caporeso, do PL. Ele explicou na justificativa do projeto que em algumas unidades da Polícia Militar foram criados memorandos que davam uma pontuação muito alta para quem apreendesse armas sem diferenciar se eram legais ou ilegais. Segundo o deputado, esse sistema de pontuação acabou fazendo com que policiais se sentissem pressionados a buscar resultados dessa área para não ficarem prejudicados nas avaliações internas. A justificativa cita que essas metas geravam prêmios de produtividade e influenciavam diretamente nas chances de progressão na carreira. O deputado Caporeso afirma que por causa disso houve situações em que caçadores, atiradores, colecionadores, os CACs e sitiantes passaram a ser abordados com mais frequência, mesmo tendo armas regularizadas, o que teria gerado desconforto e queixas. Reportagem de Denis Pereira. Agora aqui nós teremos o giro de notícias policiais da região. Vamos conferir as informações agora, direto. Uma mulher de 68 anos ficou ferida após ser atingida por uma bala perdida que teria sido disparada por um agente da Guarda Civil Municipal de Guaxupé na noite de sexta-feira. O disparo perfurou o braço esquerdo. Segundo nota emitida pela Prefeitura, agentes da GCM perseguiam 2 homens em uma moto na Avenida Dona Floriana, no centro da cidade, e um deles fez um disparo que atingiu a mulher que passava pelo local. Ela foi socorrida pelos próprios guardas e levada para a Santa Casa. O estado de saúde dela é estável. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. Agora preste atenção aqui nesta notícia que envolve mais uma mulher vítima de violência. Uma professora de 25 anos teve 60% do corpo queimado no distrito de Sobradinho, na cidade de São Tomé das Letras, também na sexta-feira. A suspeita é que o namorado tenha ateado fogo no corpo dela com gasolina. Luana Leal Silva Rocha sofreu queimaduras em aproximadamente 60% do corpo e está em estado grave na UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 3 da tarde. Após ser incendiada, Luana recebeu ajuda de moradores e foi levada inicialmente para o posto de saúde do distrito.
A polícia militar foi acionada pela enfermeira da unidade. Ainda consciente, a vítima contou aos policiais que discutiu com o namorado de 19 anos, quando ele pegou um galão de gasolina e ateou fogo nela. A PM esteve no local do crime e encontrou um galão de 2 litros com vestígios de gasolina, que foi recolhido pela perícia da Polícia Civil. O casal namorava há cerca de 1 ano. Luana mora sozinha e trabalha como professora. O suspeito é autônomo e mora na casa da avó, ambos no distrito. A professora está internada na UTI aguardando vaga em um hospital de referência em Queimaduras. A primeira opção é Poços de Caldas. Caso não haja disponibilidade, ela deverá ser transferida para Belo Horizonte por meio aéreo para o Hospital João 23. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. Portanto, mais uma tentativa de feminicídio registrada aqui na nossa região. Reportagem de Denis Pereira. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Eu vi a imagem, a foto da menina ali. Como que um crápula faz isso, né? Tacar fogo, atear fogo na menina. Ah, pelo amor de Deus. Ontem tivemos aí várias... Como que eu posso dizer? Comemoração, não. Nós tivemos várias... Ontem o pessoal saiu pelas ruas, vários protestos, né, com relação a feminicídio por todo o território nacional. Olha, o crápula tem que ser preso e ficar para cadeia, devia ter prisão perpétua. Fazer igual em El Salvador, o cara vai para cadeia e não sai mais. Bater mulher, matar mulher, brincadeira, né? O que esses caras estão pensando da vida? O que eles estão pensando da vida? Bater. Existe uma coisa: se a mulher não quer mais, se o amor, se a paixão deu errado, larga a mão, velho. Parte pra outra. Quantas e quantas mulheres nós temos no mundo, né? Os caras vão bater na mulher, deixa ela seguir o caminho. Ah, mas é brincadeira, a gente tá vendo isso aí direto e reto. É cadeia em canalhas. Eu sou favorável, é cadeia e canalha, gente. Não deu certo, cadeia. Cadeia nesses vagabundos, porque quem bate mulher, pra mim, é vagabundo. Eu falo aqui no programa que a gente comenta, eu comento da cidade, eu faço críticas, tipo eu fiz agora recentemente, eu andando pelas ruas, o pessoal me parabenizando. Gente, é porque a gente faz as críticas construtivas para as pessoas trabalharem, para as pessoas fazerem o direito, certo? Quando eu falei de que a cidade está suja, não é que teve gente que até comentou também, é que tem muito lixo pelas ruas, coisa e tal, mas lixo, aí já parte da gente. A gente coloca o lixo ali, vem cachorro, tira, o caminhão passa em determinado horário, a gente põe em outro horário, mas eu falei de ruas sujas e ruas cheias de buraco, né? Que eu espero que vá fazer. Até porque não é possível que o prefeito, ele quer ver cidade feia. Nenhum prefeito quer ver sua cidade feia. E outra coisa, gente, nenhum prefeito, ele quer deixar de fazer alguma coisa, ele quer deixar seu nome na história. Então por isso que eu comento aqui, eu quero ver, eu sou tão bairrista, que eu quero ver essa minha cidade limpa, E dá para ficar, a gente pegar esses jardins aqui, gente, olha, essas praças que tem esses jardins feios, né, com matos aparados, cortados e tudo bonito. Gente, dá para fazer isso aqui, dá para deixar a nossa cidade linda. Quando você chega na cidade, eu viajo muito. Eu fui em Bertioga há um tempo atrás. Bertioga é cidade de praia. Vocês sabem que normalmente quando vocês vão em cidade de praia, é cidade suja. Gente, se vocês veem como são lá os jardins de Bertioga, como são as ruas de Bertioga, as avenidas, inclusive na beira da praia, tudo limpinho. Então dá para fazer sim, gente. Então é isso que a gente fica, a gente é tão bairrista, a gente é tão doido. Eu amo essa cidade aqui, eu adoro essa Três Pontas. Então por isso que a gente tece as críticas construtivas, não para denegrir ninguém. As críticas são para melhoria da nossa cidade de Três Pontas, e o que a gente fala são coisas que dá para fazer, são coisas que funcionam, basta querer, basta um pouquinho mais de vontade, é só ter um pouquinho mais de vontade que tudo dá certo. Autêntico,
dinâmico, verdadeiro, Silvano Alves. O bairro Aristides Vieira recebeu no último sábado mais uma edição do projeto Bota Fora. E a ação foi novamente um sucesso. Ao longo da manhã, equipes da Secretaria de Obras, com alguns vereadores da Câmara Municipal, percorreram as ruas e recolheram 8 caminhões de materiais acumulados nos quintais dos moradores. Foram retirados móveis velhos, galhos, entulhos e grande quantidade de eletrodomésticos descartados, como tanquinhos de lavar roupas, fogões e aparelhos de TV, entre outros itens sem utilidade, que foram escolhidos pela Atremar, reforçando o caráter sustentável do mutirão. O Bota Fora Três Pontas tem como objetivo estimular a limpeza urbana e o cuidado com os imóveis. A iniciativa segue avançando pela cidade e mobilizando a população para manter os bairros mais limpos e seguros. Gente, que iniciativa bonita é essa, tá vendo? Agora, a gente tem que tomar iniciativa dentro da casa da gente, no quintal da gente também, né? Isso aí precisava de Bota Fora para fazer um serviço desse? Eu acho que não é verdade? A gente mesmo poderia fazer esse tipo de trabalho. Mas aí que acaba que a gente vai esquecendo, a gente esquece disso, esquece daquilo e acaba não fazendo o básico, que são coisas dentro da casa da gente. Eu quero ressaltar aqui, gente, que quando eu faço críticas de limpeza aqui na cidade, de maneira alguma eu estou criticando o funcionário da prefeitura. O funcionário da prefeitura, ele trabalha e muito, eu sei disso. E principalmente os funcionários que trabalham nesta área de limpeza, que são poucos. Não são muitos os funcionários e eles trabalham, mas trabalham mesmo para valer. Eles são os caras. Quando eu critico é que faltam ações para resolver certos problemas aqui na cidade. Esse Bota Fora, por exemplo, é uma coisa muito boa que foi criada, é uma coisa que está aí limpando os bairros da cidade. Precisava de câmara, era a própria prefeitura criar isso aí. A própria prefeitura criar isso aí e resolver o problema e fazer mutirões. E outra coisa, além desse Bota Fora aí também, a própria população organizar mutirões na cidade para resolver. Esse problema chuvoso agora de final de ano é um problema muito sério. Final de ano agora com as chuvas, né? Traz a dengue, chikungunya. O que mais que tem, Johnny? Me ajuda aí, tem outros nomes aí desgraçados que levam a pessoa para o hospital, né? É chikungunya, é dengue. Nossa, tem tanta coisa que a gente até esquece os nomes. A Câmara Municipal informou na sexta-feira que a pauta da sessão ordinária do dia de hoje permanece vazia. Na prática, nenhum projeto será apreciado na ordem do dia. Segundo a Casa, alguns projetos em tramitação não avançaram na comissão de estudos, porque vários vereadores estiveram em viagens na última semana, o que impediu a formação de quórum para as análises técnicas. Apesar da pauta zerada, importantes matérias seguem em andamento no Legislativo. Entre elas está o projeto que autoriza a utilização do superávit financeiro no valor de R$ 38.248, destinado à continuidade das obras da Sala de Orquestra do Conservatório Municipal Gileno Tiso, viabilizadas por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Mário Henrique Caixa. Também está em análise a autorização para repasse de R$ 512.795 provenientes do FAEC, a fim de custear ações e serviços de saúde destinados à Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis e à PAI. Além disso, tramitam duas suplementações orçamentárias. Uma de R$ 775.430 para o pagamento mensal de servidores da Secretaria Municipal de Saúde e outra de R$ 25.000 para despesas relacionadas à execução de serviços de saúde feminina, incluindo consultas ginecológicas. A reunião é hoje, 18h30, no plenário presidente Tancredo Neves, e todos podem e devem participar. Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa aprova sugestões do Parlamento Jovem.
Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. 3 propostas de ação legislativa que surgiram do Parlamento Jovem deste ano receberam parecer favorável na Comissão de Participação Popular. As propostas surgiram nos debates do projeto que reúne anualmente estudantes do ensino médio no Parlamento. Os jovens debateram na última edição a juventude e a cultura como direito, a organização das políticas culturais e a participação social e patrimônio cultural, desenvolvimento e cidadania. As propostas seguem agora para execução em forma de requerimentos de providências, projetos de lei ou emendas a projetos de lei. O Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa, nesse ano, cumpriu seu papel. Mobilizou mais de 200 municípios que puderam, ao longo de 6 meses, propor iniciativas locais e para o Estado, agora culminando aqui com as aprovações para a proposta orçamentária para o ano que vem, como, por exemplo, implantar aqui, em Minas Gerais, a Olimpíada Mineira do Patrimônio Histórico. Como, por exemplo, valorizar a cultura em cada cidade, cada região, com a criação de centros de referência cultural regional. Ou seja, trazendo para o orçamento do Estado a vontade da juventude. Hora certa aqui no programa Passando a Limpo, são 8 horas e 56 minutos, agora 8h56. Milton Gama chegando com as notícias do esporte. Alô, meninão, ontem tivemos aí os rebaixados, os últimos, né? Que sacanagem, eu fiquei muito triste porque eu gosto do futebol cearense e os 2 cearenses foram para a segunda divisão, né? Tanto o Fortaleza quanto o Ceará, endossando lá, chegando e unindo-se ao Esporte Recife e mais o Juventude. Milton Gama e as notícias do esporte. Olá, Silvano Alves, um forte abraço para você, forte abraço a todos os amigos acompanhando aqui o programa Passando a Limpo pela equipe positiva e também pela Rádio Sentinela FM em 99,9. Copa Sul Mineira de Futsal, amanhã o TAC define a sua situação na competição. No jogo de ida em 3 pontas, semifinal, a equipe venceu o Grêmio Campo Meiense pelo placar de 4-3 e amanhã joga no estádio Walter Rocha, 8 horas da noite, contra o Grêmio Campo Meiense, precisando de um empate para avançar na final da competição. Quem passar vai enfrentar o Ipiranga de Três Corações. Primeiro jogo dia 13, segundo jogo dia 20, 2 sábados na decisão da competição. Fórmula 1, Lando Norris foi campeão mundial ontem na competição. O britânico da McLaren confirmou a liderança do campeonato no Grande Prêmio de Abu Dhabi e garantiu o título ao cruzar a linha de chegada em terceiro. A etapa foi vencida por Max Verstappen, da Red Bull, com Oscar Piastri em segundo lugar. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 12ª colocação, mas como houve punição na corrida, ele acabou ganhando uma posição e fechou em 11º. Futsal, a seleção brasileira conquistou na manhã de ontem o título da Copa do Mundo Feminina de Futsal, disputada nas Filipinas. É a primeira vez que a FIFA organiza uma competição da categoria. Para ficar com a taça, o Brasil derrotou Portugal 3-0 na decisão, com gols de Emily, Débora Vanin e da craque Amandinha. A campanha do Brasil foi invicta, 6 jogos, 6 vitórias. Brasileirão da série principal, última rodada foi disputada nesse final de semana e apenas um jogo no sábado. Na despedida do brasileiro, o Flamengo, campeão deste ano, acabou escalando uma equipe alternativa recheada de garotos do Ninho e ficou no empate com o Mirassol em São Paulo, placar em 3-3. A partida foi disputada no estádio do Maião. Bom, agora o Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira, 14h, contra o Cruz Azul do México, pelas 8ª ou quartas de final do Mundial, valendo Taça das Américas. E a competição do Brasileirão seguiu ontem com mais 9 jogos. Em jogo que valia uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América, o Fluminense levou a melhor contra o Bahia e venceu pelo placar de 2-0 no estádio do Maracanã.
E após uma arrancada espetacular, empilhando bons resultados, o Fortaleza ficou pelo caminho e está rebaixado à Série B do ano que vem. Na tarde de ontem, a equipe visitou o Botafogo, dependendo apenas de suas próprias forças para selar a permanência na elite, mas foi derrotado pelo placar de 4-2. Já o Corinthians encerrou o Brasileirão com empate diante de sua torcida. A equipe alvinegra recebeu o já rebaixado Juventude e com certa tranquilidade vencia o Clube Gaúcho dentro de casa até o fim, quando veio o empate para azedar um pouco a festa alvinegra na despedida do Brasileirão. E quem diria que Tassiano, ex-jogador do Boa Esporte, decidiria a permanência do Santos na Série A? O Peixe recebeu o remodelado Cruzeiro pela última rodada e com 2 gols do herói improvável. Tassiano, um atrás do outro na primeira etapa, além de um de João Schmidt, aos 45 finais, para vencer a Raposa e confirmar a vaga na elite nacional 3-1. Já o Galo conseguiu um alento no final do ano, diante de sua torcida, atropelou o Vasco da Gama, Arena MRV, pelo placar de 5-0. Bom, e a tarefa foi de alívio no gigante da Beira-Rio, pressionado, não dependendo só dele. O Internacional fez a sua parte, venceu o Bragantino por 2-0 e contou com a combinação de resultados para permanecer na elite. O Ceará esteve fora da zona de rebaixamento ao longo de todo o campeonato, mas quis o destino que o Vozão figurasse na zona do descenso na última rodada, quando acabou sendo derrotado pelo Palmeiras pelo placar de 3-1. Saiu na frente, mas acabou levando a virada. O Vitória segue na primeira divisão. Na última rodada do Brasileirão, o rubro-negro recebeu a equipe do São Paulo e venceu pelo placar de 1-0. Já o Grêmio se despediu na temporada com goleada. Na tarde de ontem, o tricolor gaúcho visitou o Lanterna e rebaixado Sport e com certa tranquilidade acabou vencendo pelo placar de 4-0. Bom, com isto, o Flamengo, campeão com 79 pontos, Palmeiras em segundo, 76, Cruzeiro em terceiro, 70, quarto, Mirassol, 67, quinto, Fluminense, 64, estão garantidos na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Pré-Libertadores, Botafogo e Bahia. Isso pode aumentar, porque tem a decisão da Copa do Brasil. Bom, na Sul-Americana garantidos, São Paulo em oitavo, 51, em nono, Grêmio, 49, décimo, Red Bull Bragantino, 48, décimo primeiro, Galo, 48, décimo segundo, Santos, 47, décimo terceiro, Corinthians, 47. O Vasco terminou em 14º, 45, Vitória da Bahia, 45, em 15º, 16º, Internacional, 44. Rebaixados, Ceará em 17º, 43, 18º, Fortaleza, 43, que coisa, as duas equipes cearenses rebaixadas. Em 19º, o Juventude, 35, e na lanterna, o Sport Recife, com apenas 17 pontos conquistados. Está aí o fechamento do Brasileirão 2025. Forte abraço a você, Silvano Alves, e a todos os amigos. Mais esporte logo mais, 11 horas da manhã, pela Rádio Sentinela FM, na Resenha Esportiva. Uma ótima e abençoada semana a todos. Valeu, Mirinão. Abençoada segunda-feira para você, para todos nós. Deus no comando sempre. Até amanhã.